Parashá Lech Lechá, o nome da Parashá. O Rebbe Rashav Rabi Shalom Dov Ber de Lubavitch disse certa vez: Bereshit é uma Parashá jubilosa. Embora seu final não seja muito agradável, Noa trata o tempo todo do dilúvio. No entanto, tem um fim alegre com o nascimento de Avraham, nosso pai. Porém, Lech Lechá é uma semana verdadeiramente jubilosa. Diariamente vivemos com Avraham, nosso pai, que foi a primeira pessoa a dedicar sua vida a difundir a divindade no mundo. E o autossacrifício, característica marcante de Avraham, desde então tornou-se herança de todos os judeus. Isto requer a pergunta: se Bereshit tivesse terminado alguns versículos antes, ela teria sido uma sidra completamente alegre, já que suas partes não muito agradáveis teriam sido incluídas na Parashá Noa, que é mais sombria. Similarmente, a Parashá Noa poderia ter terminado antes do nascimento de Avraham, mantendo seu conteúdo mais uniforme. Por que a Parashá está organizada de forma que as duas primeiras Parashot apresentem temas contraditórios e somente a Parashá Lech Lechá seja a primeira semana verdadeiramente jubilosa? Bereshit descreve o trabalho de Deus, Noa, os esforços do homem, e Lech Lechá, a cooperação entre homem, Avraham e Deus. Assim, Bereshit termina com o nascimento de Noa e que Noa encontrou favor aos olhos de Deus. Visto que nenhum destes eventos requereu qualquer esforço por parte de Noa, ambos foram trabalho de Deus. Noa termina com o nascimento de Avraham e seus esforços para se aproximar de Deus. Mas como Deus ainda não havia se comunicado com Avraham, esses detalhes foram incluídos na Parashá Noa, que fala dos esforços do homem. Somente em Parashá Lech Lechá, nós começamos a ler sobre a convergência entre Deus e suas criaturas. Pois somente quando Deus falou pela primeira vez com Avraham, logo no começo de nossa Parashá, a era da associação humana-divina teve início. Esta comunicação com Avraham foi o evento precursor da revelação no Monte Sinai, que testemunharia o desenvolvimento desta associação em um coerente sistema de 613 mitzvot. Deus disse a Avraham: vai embora, Lech Lechá, de todos os seus valores anteriores, da sua terra, do teu lugar de nascimento, etc. Esta nova era de associação requeria uma abordagem totalmente nova, a vontade de progredir além do que o homem poderia alcançar por esforço próprio. O tema da Parashá Noa, de forma que ele pudesse se tornar um sócio de Deus na concretização do plano divino da criação. Baseado em Likutei Sihot, volume 15, página 83. Começamos então agora a leitura da Parashá. O terceiro teste de Avraham. Deus disse a Avraham: vai embora para teu próprio bem, da tua terra, do lugar de teu nascimento e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ali eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei com riquezas, eu farei grande ao adicionar mais uma letra ao teu nome, e tu terás poder de abençoar outras pessoas. Eu abençoarei aqueles que te abençoaram, e quem quer que te amaldiçoe, eu amaldiçoarei. Todas as famílias da terra abençoarão seus filhos para serem iguais a ti. Avram foi embora, conforme Deus lhe havia dito, e Lot foi com ele.
Avram tinha 75 anos quando ele deixou Haran. Avram tomou Sarai, sua esposa, e Lot, seu sobrinho, todas as posses que eles tinham adquirido e todas as pessoas que eles tinham convertido em Haran. E eles partiram em direção à terra de Canaã. Eles chegaram à terra de Canaã. Avram viajou pela terra até a área de Shechem, que ficava na planície de Moré. Naquela época, os cananitas estavam na terra em processo de conquistá-la dos descendentes de Shem. Deus apareceu a Avram e disse: Eu darei esta terra a teus descendentes. Avram construiu ali um altar a Deus que lhe tinha aparecido. Dali partiu com sua tenda para as montanhas a leste de Beit-El, onde ele montou a tenda de sua esposa primeiro e depois a sua. Beit-El estava a oeste e Ai a leste. Ele construiu um altar ali, invocando o nome de Deus. Avram então continuou seu caminho, viajando para o sul, em direção a Jerusalém. Quarto e quinto teste. Fome em Canaã e a captura de Sarai. Houve uma fome na terra de Canaã. Avram rumou ao Egito para lá permanecer por algum tempo, uma vez que a fome tinha aumentado na terra de Canaã. Ao aproximarem-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai: Até então eu não tinha notado, mas agora eu percebo que tu és uma mulher bonita. Quando os egípcios te virem, admirarão que tu és mulher e me matarão. Quando os egípcios te virem, admirarão que tu és minha mulher e me matarão, permitindo a ti viver. Por favor, dize que tu és minha irmã e eles me favorecerão por tua causa, e a minha vida será poupada por teu esforço. E foi quando Avram chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bonita. Os ministros do faraó viram-na e falaram muito bem dela entre si, afirmando que ela era apropriada para o faraó. A mulher foi levada ao palácio do faraó. Ele deu presentes a Avram por causa dela, e Avram assim adquiriu rebanho, gado, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Deus afligiu o faraó e seu palácio com severas pragas por causa da mulher de Avram. Sarai disse a um anjo para agir assim. O faraó convocou Avram e disse: Como tu podes fazer isso comigo? Por que não me dissestes que ela era a tua mulher? Por que dissestes, ela é minha irmã, causando eu tomá-la para mim como mulher? Agora, eis tua mulher, toma e vai. O faraó encarregou homens de proteger Avram. Eles o acompanharam no seu caminho, junto com sua mulher e todos os seus pertences. Avram subiu do Egito junto com sua mulher e tudo que era seu, incluindo Lot, em direção ao sul da terra de Israel. Avram estava muito carregado com gado, prata e ouro. Ele foi em sua viagem, voltando pelo mesmo caminho e fazendo as mesmas paradas. Do sul, ou seja, do Egito, passando por Beit-El, até que ele chegou ao lugar onde originalmente tinha sua tenda em Beit-El e Ai, no lugar do altar que ele tinha construído a princípio. Avram invocou ali o nome de Deus. Lot, que acompanhava Avram, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a pastagem da terra, não podia sustentá-los viver juntos. A riqueza deles era tão grande e eles possuíam tanto gado que precisava pastar,
que não podiam permanecer juntos. Atritos desenvolveram-se entre os pastores dos rebanhos de Avram, que repreenderam os de Lot por terem usado o pasto que estava na propriedade de outra pessoa. Os pastores de Lot argumentaram que Lot de qualquer forma herdaria a terra um dia, mas na verdade tratava-se de roubo, porque os cananitas e os perezitas viviam na terra naquela época. Avram disse a Lot: que não haja atrito entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus. Acima de tudo, somos irmãos. Toda a terra está diante de ti, para tu escolheres o que deseja. Por favor, separa-te de mim. Se tu fores para a esquerda, eu irei não muito longe, para a direita, para ampará-lo. Se tu fores para a direita, eu irei não muito longe, para a esquerda, para ampará-lo. Lot observou a terra e viu que toda a planície do Jordão, todo o caminho para Tsoar, estava cheio de água. Isso foi antes de Deus destruir Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra. Lá estava com árvores, como o próprio jardim de Deus, e fértil como a terra do Egito. Assim Lot escolheu para si toda a planície do Jordão. Lot viajou do leste para o oeste e se separaram um do outro. Avram viveu na terra de Canaã, enquanto Lot habitou nas cidades da planície, tendo migrado de Sodoma, onde montou tendas para si, para seus pastores e seu gado. Mas os habitantes de Sodoma eram intencionalmente muito perversos e eles pecavam contra Deus. Deus promete terra a Avram. Deus disse a Avram: depois que Lot o deixou, levanta teus olhos, e do lugar onde tu estás, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Pois toda a terra que tu vês, eu darei a ti e aos teus descendentes por toda a eternidade. Eu farei teus descendentes como pó da terra. Assim como um homem não é capaz de contar todos os grãos de pó da terra, também teus descendentes não poderão ser contados. Levanta, caminha pela terra, através de seu comprimento e largura, pois eu a darei a ti. Avram partiu e montou sua tenda com Sarai, já que lhe fora prometido que ele teria filhos. Ele se estabeleceu nas planícies de Mamré, em Hebron, e ali ele construiu um altar para Deus. A guerra entre os 5 reis e os 4 reis. Aconteceu que durante a época de Amrafael, rei de Shinar, Arior, rei de Elassá, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, eles fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, Bishá, rei de Amorá, Gomorra, Shinav, rei de Admá, Shemever, rei de Tsevoim, e o rei de Belá, agora Tsoar. Estes últimos 5 reis juntaram-se a Kedorlaomer, no vale de Sidim, que é hoje o Mar Morto. Eles serviram Kedorlaomer por 12 anos, e por 13 anos eles se rebelaram. No 14º ano da rebelião, Kedorlaomer e os 3 reis, seus 3 reis aliados, vieram. Eles derrotaram os Refaim em Ashterot Carnaim, os Zuzim em Ram, os Enim em Shavé Kiriataim e os Horitas no seu monte de Seir, até a planície de Param, que está junto ao deserto. Eles então retornaram e vieram a En-Mishpat, que é agora Kadesh, e eles conquistaram todo o campo, que mais tarde seria dos Amalequitas. Assim como os Emoritas, que viviam em
Hatzetzom, Tamar, os reis de Sedom e Amorá, Admá, Tsevoim e Bela, que é agora Tsoar, saíram contra eles. Eles colocaram as linhas de batalha no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, Amrafael, rei de Shinar, e Arior, rei de Elassá. Eram 4 reis contra os 5, e mesmo assim a maioria foi vitoriosa. O vale de Sidim estava cheio de poços de alcatrão, e quando os reis de Sodom e Amorá, Sodoma e Gomorra, tentaram fugir, caíram neles. Os restantes fugiram para as montanhas. Os 4 reis vitoriosos tomaram todos os bens de Sodom e Amorá, e todo o alimento, e partiram. Levaram o sobrinho de Avram, Lot, e suas posses, uma vez que ele estava vivendo em Sodom, e se foram. O 6º teste. Avram luta para resgatar Lot. Um refugiado veio e informou Avram, o hebreu, que estava vivendo nas planícies de Mamré, o Emorita, irmão de Eshcol e Aner. Eles tinham feito um pacto com Avram. Quando Avram ouviu que seu parente estava cativo, convocou 318 combatentes, os quais tinham nascido em sua casa. Ele os permitiu e os alcançou. Ele os perseguiu e os alcançou em Dan. Ele e seus servos se dividiram para perseguir o inimigo pela noite, e os golpeou, e os perseguiu até Rová, em Dam, que está à esquerda de Damasco. Ele trouxe de volta todos os seus bens. Ele também trouxe de volta seu parente Lot e todos os seus bens, junto com as mulheres e as outras pessoas. Avram, recusa os espólios de guerra. Depois que ele retornou de sua vitória sobre Kedorlaomer e seus reis aliados, o rei de Sodoma veio cumprimentá-lo no vale de Shavé, agora vale do rei Melquisedeque, rei de Shalem, que era de fato Shem, o filho de Noa. Trouxe pão e vinho como demonstração de que não estava zangado com Avram por ele ter matado o povo de Elam, seus descendentes. Ele era um sacerdote de Deus, o Altíssimo. Ele o abençoou, dizendo: abençoado seja Avram ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E abençoado seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Avram, então, deu-lhe o dízimo, Maaser, de tudo que ele adquirira. O rei de Sodom disse a Avram: dá-me o povo que você capturou. Tu podes guardar os bens. Avram replicou ao rei de Sodom: eu ergui minha mão num juramento ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que eu não tomarei nada dos espólios, nem um fio, nem um cordão de sapato, não tomarei nada, nenhum tesouro que seja teu, para que tu não possas dizer: fui eu quem fiz Avram rico. Pois Deus, Ele próprio, prometeu fazer-me rico. A única exceção é o que os jovens meus servos que vieram comigo comeram, e a porção dos homens que foram comigo, Aner, Eshcol e Mamré, que cuidaram de nossos armamentos, tirarão sua parte. Deus promete filhos a Avram. Após as palavras de Avram, que expressou seu temor em perder sua recompensa futura, a palavra de Deus veio a Avram numa visão dizendo: não temas, Avram, eu sou teu escudo e te protegerei para que não sejas punido por todas as pessoas que matastes em batalha.
tua recompensa é muito grande. Avram disse: ó Deus Todo-Poderoso, o que tu podes me dar? Pois eu não tenho filhos e o administrador da minha casa é Eliezer, de Damasco, e não meu próprio filho. Abraão continuou: tu não me destes filho? Por isso, não há por que me recompensar, pois um membro da minha casa será meu herdeiro. Então veio-lhe a palavra de Deus: esse não será teu herdeiro. Aquele nascido do teu próprio corpo herdará o que é teu. Ele então o tirou para fora da sua tenda e ele disse: olha para o céu e conta as estrelas, vê se pode contá-las. Deus então lhe disse: assim numerosos serão teus descendentes. Ele acreditou em Deus, sem pedir por um sinal, e Deus considerou este um ato de retidão. Sétimo teste: visão do exílio na convenção das partes. Ele lhe disse: eu sou Deus, que te tirou de Ur-Kasdim, para te dar esta terra como herança. Ó Deus Todo-Poderoso, replicou Avram, mostra-me um sinal para que eu saiba que ela realmente será minha. Ele lhe disse: traze-me 3 novilhas de qualidade, 3 cabras de qualidade, 3 carneiros de qualidade, e uma rola e um pombinho. Avram trouxe todos esses animais para Deus, partiu cada um pela metade em 2 partes, e colocou cada parte oposta à outra. As aves, no entanto, ele não partiu, pois elas representavam o povo judeu. Abutres desceram sobre os pedaços de carcaças, mas Avram os enxotou. Quando o sol estava se pondo, Avram caiu em transe e foi atingido por um profundo medo e escuridão, em sua alusão aos exílios do povo judeu. E disse Avram: tu deves saber que teus descendentes serão estranhos em uma terra que não é a deles. Eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu finalmente trarei julgamento contra a nação que os escravizará, com 10 pragas, e eles então partirão com grande riqueza. Antes de tudo isso acontecer, tu te juntarás aos teus pais em paz, e serás enterrado em boa velhice. Após 3 gerações de exílio no Egito, a 4ª geração retornará aqui para esta terra, pois os emoritas que atualmente vivem na terra não serão pecadores completos. Merecerão ser expulsos daqui até então. O sol se pôs e ficou muito escuro. Uma fornalha fumegante e uma tocha flamejante passaram entre as metades dos animais. Neste dia, Deus fez uma aliança com Avram, dizendo: eu dei esta terra aos teus descendentes, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. A terra de os quenitas e os quenizitas, os cadmonitas, os hititas, os perezitas, os refaim, os emoritas, os cananitas, os girgashitas e os jebusitas. Sarai entrega sua serva a Avram. A mulher de Avram, Sarai, não lhe tinha dado filhos. Ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Sarai disse a Avram: Deus impediu-me de ter filhos. Vem para minha escrava e talvez eu me construirei através dela. Avram escutou a voz profética de Sarai. Depois de Avram ter vivido em Canaã por 10 anos, sua esposa Sarai persuadiu Agar, a egípcia, sua escrava, e com seu consentimento deu-a a seu marido Avram como esposa. Ele veio a Agar e ela concebeu imediatamente. Quando Agar percebeu que estava grávida, olhou sua senhora, Sarai, que não conseguia engravidar,
com desprezo. Sarai pôs mau olhado nela, causando que a abortasse. Sarai disse a Avram que a punição por ter me prejudicado, ao rezar somente por você próprio, caia sobre ti. Eu mesma coloquei minha escrava em teus braços, e quando ela se viu grávida, olhou para mim com desrespeito, e tu te mantivestes em silêncio. Que Deus julgue entre mim e ti. Avram replicou a Sarai: tua escrava está em tuas mãos. Faze tu com ela como achares melhor. Sarai a maltratou e Agar fugiu dela. O anjo de Deus a encontrou próximo a uma fonte no deserto, na fonte na estrada de Shur. Ele disse: Agar, serva de Sarai, onde está vindo e para onde está indo? Então, estou fugindo da minha senhora Sarai, ela replicou. Outro anjo de Deus lhe disse: volta a tua senhora e se submete a ela. Outro anjo falou em nome de Deus: eu te conferirei muitos descendentes. De novo, eu te conferirei muitos descendentes. Eles serão tantos que serão incontáveis. Ainda outro anjo de Deus lhe disse: quando voltares, tu conceberás e darás à luz um filho. Tu deves chamá-lo de Ismael, pois Deus ouviu chamar tua oração, tua aflição. Ele será um selvagem que gostará de caçar. Ele será um ladrão. Sua mão se levantará contra todos. Ele será odiado por todo mundo que colocará suas mãos sobre ele para atacá-lo. Contudo, ele habitará entre seus numerosos descendentes, disse o anjo. Agar chamou em nome de Deus, que lhe tinha lhe falado: tu és um Deus, visão que viu minha humilhação. Pois ela disse: eu posso ter visto anjos na casa de Avram, mas deveria esperar vê-los aqui também? Ela, portanto, denominou o poço de onde o anjo vivo apareceu. Ele está entre Kadesh e Bered. Agar deu à luz um filho para Avram. Avram deu o nome profeticamente de Ismael para o seu filho que tinha nascido para Agar. Avram, tinha 86 anos quando Agar deu à luz seu filho Ismael. O nome de Avram é mudado para Avraham. Avram tinha 99 anos de idade. Deus apareceu e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Eu te multiplicarei em grande número. Avram caiu sobre sua face em temor à presença divina. Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis minha aliança contigo. Tu serás o pai de inumerosas nações. Tu não mais serás chamado Avram. Teu nome agora será Avraham, pois eu te coloquei como pai de uma multidão de nações. Eu multiplicarei teu número enormemente e te favorecerei entre as nações de Israel e Edom. Reis serão teus descendentes. Eu sustentarei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes depois de ti. Através de tuas gerações, uma aliança eterna. Eu serei Deus para ti e para teus descendentes depois de ti. Para ti e tua semente eu darei a terra onde tu estás agora vivendo. Toda a terra de Canaã será tua eterna herança, e eu serei Deus para os habitantes da terra. O pacto da circuncisão. Deus disse a Avram: quanto a ti,
Tu deves guardar minha aliança, tu e tua semente através de tuas gerações. Esta é minha aliança entre mim e entre ti e tua semente, que tu deves guardar. Tu deves circuncidar todo varão. Tu serás circuncidado através da carne do teu prepúcio. Esse será o sinal do pacto entre mim e ti, através de todas as gerações. Todo varão será circuncidado quando tiver 8 dias de idade, e aqueles nascidos na tua casa para uma escrava, assim como os escravos comprados depois, nascidos com dinheiro de um estrangeiro, que não são teus descendentes. Todos os escravos, tanto os nascidos na tua casa quanto os comprados com teu dinheiro, devem ser circuncidados. Esse será meu pacto na vossa carne, uma eterna aliança. Quanto ao varão circunciso, cujo prepúcio não tenha sido circuncidado, quanto ao varão incircunciso, cujo prepúcio não tenha sido circuncidado, ao atingir a idade da responsabilidade, sua alma será cortada do seu povo, de forma que ele não terá filhos e morrerá antes de seu tempo. Ele descumpriu meu pacto. O nome de Sarai é mudado. Ela recebe a promessa de um filho. Deus disse a Avram: Sarai, tua mulher, não a chames pelo nome Sarai, pois Sara é seu nome. Eu a abençoarei para que produza leite e a farei dar à luz um filho. Eu a abençoarei de modo que ela será a mãe de nações inteiras. Reis serão seus descendentes. Avram caiu sobre sua face e ele riu. Ele disse para si mesmo: pode um homem ser tão afortunado quanto eu, a ponto de ter filhos aos 100 anos de idade? Pode uma mulher ser tão afortunada quanto Sara, que aos 90 anos terá o mérito de dar à luz? Avram disse a Deus: se Ismael apenas viver com temor a ti, isto já será suficiente. Deus disse: contudo, tua mulher Sara dará à luz um filho. Tu deves chamá-lo Yitzhak. Eu guardarei minha aliança com ele como um eterno tratado, para seus descendentes depois dele também. Eu também te ouvi com respeito a Ismael. Eu o abençoarei e o farei frutífero, aumentando bastante seu número. Ele será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Mas guardarei minha aliança com Yitzhak, e a quem Sara dará a luz para ti nessa época, no próximo ano. Quando terminou de falar, Deus foi embora, deixando Avraham. 8º teste. Avraham se circuncida e aos moradores de sua casa. Avraham tomou seu filho Ismael, todos os nascidos na sua casa e todos comprados por dinheiro, todo varão em sua casa, e ele circuncidou a carne de seus prepúcios no mesmo dia em que Deus lhe falou. Avraham tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Seu filho Ismael tinha 13 anos quando a carne do seu prepúcio foi circuncidada. Nesse mesmo dia, Avraham foi circuncidado, assim como seu filho Ismael. Todos os homens de sua casa, tanto os nelas nascidos como aqueles comprados por dinheiro de um estrangeiro, foram circuncidados com ele. Aqui termina a Parashá Lech Lechá. A Parashá Lech Lechá, ela tem uma mitzvah positiva, que é a mitzvah da circuncisão, né? A Parashá Lech Lechá, deixa eu falar aqui para vocês.
para que vocês saibam, né? Para quem não saiba, possa saber. Ela está de Gênesis 12, 1 até 17, 27. Uma curiosidade aqui, terminando, as viagens de Abraão. Foram 5 viagens. Bom, eu vou enumerar elas aqui para que vocês saibam. A primeira foi a saída de Ur-Kasdim. Abraão nasceu aqui em Ur-Kasdim em 1948, desde a criação do mundo, com a contagem desde a criação do mundo, né? Sara nasceu em 1958. Eles se casaram em 1973. Isso está capítulo 11, versículo 27 e 29 do Seder Adorot, tá? A segunda viagem foi saída para Haran, no ano de 2000. Avram escapou da fornalha de Nimrod e a família fugiu para Haran, que também está no capítulo 11, versículo 31 do Seder Adorot. Terceira é a terra de Canaã. Foi no ano de 2023. Deus se revelou a Avram e ordenou que ele fosse para a terra que ele fosse para a terra que eu mostrarei a você. Então Avram viajou para Canaã, deixando Terar e Nahor em Haran. Ao chegar em Shechem, ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Ele continuou viajando rumo ao sul, em direção a Jerusalém, que está no capítulo 12, de 1 a 9 de Gênesis. A quarta foi a ida para o Egito. Naquele ano, quando a escassez começou, Avram mudou-se temporariamente para o Egito, que está no capítulo 12, do versículo 10 de Gênesis. A quinta foi o retorno à terra de Canaã. Com o fim da escassez, ele atravessou de volta a terra de Canaã, retornando ao local onde sua tenda estava montada, em Bet-El. Está no capítulo de Gênesis 13, 1 a 3. Bom dia a todos.